Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, conversando com a doutora Lissandra sobre crescimento e GH. Agora, Lissandra, qual que é a indicação para fazer a reposição do GH? Adultos até que idade podem fazer essa reposição? A deficiência de GH geralmente é mais procurada, mais questionada na infância, né? Mais percebida enquanto ainda é uma criança, né? Então, o quanto antes a gente pensar nessa reposição é melhor, porque a gente vai ter um ganho estatural maior. Como eu falei, quando há o fechamento das epífises ósseas, aí geralmente o crescimento é cessado. Então, até a puberdade é o período ideal, então, para a gente propor esse crescimento e essa reposição hormonal. Só que mesmo passando a puberdade e a gente fazendo essa reposição, pode haver, então, um ganho estatural ainda. Então, assim, não existe uma faixa etária, tipo assim, 18 anos eu vou parar de repor. Não existe isso. Enquanto houver ainda uma resposta e um crescimento, a gente vai repondo, tá? Como você falou, adultos também apresentam deficiência de hormônio de crescimento e várias consequências advindas dessa deficiência podem surgir, por exemplo, como ganho de peso, aumento de massa de circunferência abdominal, diminuição de libido, alteração hormonal, ganho de peso, isso tudo são consequências da carência do hormônio de crescimento. Então, os adultos com essas deficiências têm indicação e melhoram muito a qualidade de vida. A gente fala que o hormônio de crescimento é o hormônio da juventude, mas porque melhora muito a questão metabólica. Tá? Agora, e os adultos que não têm deficiência, mas que usam o GH? Quais são as consequências? É uma questão assim que está em alta hoje em dia, porque questiona-se muito o uso do GH para um controle metabólico melhor, para que haja um ganho de massa magra, uma perda de peso. Os praticantes de atividade física, né, assim, têm interesse nisso, porque é uma resposta boa, só que a gente tem que ter muita cautela com o uso nessas pessoas que não apresentam deficiência, porque, querendo ou não, pode estar induzindo aí um crescimento tumoral, a gente pode estar induzindo, por exemplo, o crescimento de extremidades, como eu falei, o GH, ele estimula o crescimento, por exemplo, de orelha, nariz, né, mentos. Então, assim, até quando o uso poderia não causar distúrbios, isso é muito particular, não tem como a gente precisar. Então, assim, eu acho que tem que ter muita cautela nessas indicações, não sendo deficiente. Agora, Lissandra, o que pode causar a deficiência ou o excesso do GH? É aquilo que a gente já tinha discutido anteriormente, por exemplo, como é um hormônio que é produzido a nível, né, produzido a nível de hipófise, qualquer doença hipofisária, hipotalâmica, né, ou que, por exemplo, um trauma craniano, pode estar induzindo essa deficiência, ou para mais ou para menos, né? Agora, a prática de atividade física contribui com o crescimento? Contribui sim, principalmente na infância, o estímulo da atividade física, ele, né, assim, melhora o condicionamento físico, estimula a oxigenação celular, então acaba melhorando a questão de associação com a resposta hormonal. Então, eu acho que é válido e a prática de atividade física é muito importante nisso também. Agora, e a relação da atividade física com o GH? Eles podem ser feitos em conjunto, devem? Em se tratando de adulto, né? Sim. Em se tratando de adulto, é o que a gente falou. O GH, ele estimula o metabolismo, acelera o metabolismo, dá um condicionamento físico melhor. E aí, associado com a atividade física, você vai ter uma resposta muito maior. De atingir, por exemplo, objetivos de perder peso, de ganhar massa magra, né? Até mesmo a questão de equilíbrio emocional, de melhora intelectual. O GH é muito interessante porque ele atua de forma completa, né? Agora, o uso abusivo dele, Lissandra, qual que é o risco que as pessoas correm, né? Principalmente esses atletas que usam esse hormônio até para ter esse crescimento mais rápido de massa? Então, como é um hormônio de crescimento, ele vai acelerar o crescimento celular. E de todas as células, inclusive as tumorais. Então, há o risco, por exemplo, de estimular um tumor, há o risco de estimular o músculo cardíaco, por exemplo, a cardiomegalia uma possível complicação do excesso de hormônio de crescimento, o crescimento das extremidades, que acaba deformando a fisionomia da pessoa.
Então, assim, o uso abusivo indiscriminado pode ter consequências desse tipo. Pode induzir, por exemplo, alterações glicêmicas, né, e gerar um diabetes, né, induzido. Então, assim, tem que ter muita cautela, porque, querendo ou não, é um hormônio metabólico, que participa diretamente do, né, assim, a nível metabólico mesmo, a nível celular. Agora, Lissandra, em relação às pessoas que usam, né, esse hormônio, quando para de usar, qual que é o efeito disso? Perde o efeito? Principalmente essas pessoas que fazem uso, né, para ganhar massa. As pessoas não carentes, não deficientes do hormônio, por exemplo, já tem a produção endógena, né? E aí a gente vai estar dando um estímulo para estar melhorando aquele condicionamento, aquele que na verdade a pessoa almeja. Quando a gente retira aquilo ali, é lógico que ela vai ter como se estivesse freando, né, aquele estímulo. Então, teoricamente, se ela não conseguir controlar de uma outra forma, por exemplo, com atividade física, né, assim, um controle, uma reeducação alimentar, ela pode vir a ganhar tudo de novo. Então, o objetivo que hoje em dia o GH às vezes é proposto no intuito de perder peso, de estimular a massa magra, se a gente não tiver cautela com a descontinuidade dele, aí ele pode ter o ganho, né? O efeito rebote. Então, assim, é com parcimônia também. Ok. Agradeço a sua participação, doutora, no nosso Eu programa. que agradeço mais uma vez estar aqui. Ok, tá então mais uma dica do programa Saúde para você.